Sabe o que acontece? Porque quando, olha nos meus olhos, porque quando a prostituição alcançar o último ser da face da terra, ao mesmo tempo, o evangelho eterno também alcançará a última ovelhinha do meu Pai, do nosso Pai, em todo o globo terrestre. E neste exato momento, a porta da graça se fecha. Sabe por quê? Porque o pai não vai poder dizer para o filho que não ouviu falar de Cristo, que não ouviu falar o nome de Deus. O filho não vai poder dizer para o pai, nem o pai dizer para o filho que não ouviram falar o nome de Deus. Acordo de paz já foi revigorado. O decreto dominical está prestes a ser revigorado, porque não foi arquivado, não foi deletado, é um decreto, é lei. Só que como muitos chamam a minha irmã de até filha de Satanás, uma falsa profetisa, nos escritos dela, fala que o decreto dominical só vai ser revigorado quando o evangelho eterno chegar à última ovelhinha do nosso eterno. E isso está bem próximo, sabe por quê? Porque no dia 7 de março do ano 2020, grava bem, no dia 7 de março do ano 2020, era para ser revigorado o decreto dominical. Eu estou fazendo essa pregação aqui, esse vídeo, no dia 23 de fevereiro de 2026. Já se passou 6 anos, ou seja, completando 6 anos. Porque eu não sei nem qual dia que eu vou postar. Talvez eu adiante esse vídeo, talvez eu atraso. Eu não sei qual dia que eu vou. Talvez eu adianto ou talvez eu atraso, não sei. Como eu gravo muitos vídeos, vou postando por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó. Em 2026, no dia 7 de março do ano 2026, faz 6 anos. Faz 6 anos que o decreto dominical era para ser revigorado. Por aí você tira que o negócio está mais sério do que você possa imaginar. Quer que eu diga uma coisa? O nosso eterno cedo virá nos buscar. O nosso eterno cedo virá nos buscar. E o mundo vai contemplar. Assim como aqueles povos que não aceitaram Cristo como o nosso Salvador, que só vieram acreditar que Ele era o Cristo, quando já foi tarde demais. Quando Ele já não estava mais ali entre eles. Da mesma forma, muitos só irão cair em si, que aceita do sétimo dia, prega o evangelho eterno, que aceita do sétimo dia, está dentro da Bíblia. Para muitos vai ser tarde demais. Sabe por quê? Porque Satanás, com seus filhos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, mundo fora, estão enganando multidões e mais multidões. Multidões e mais multidões, mundo fora. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Olha nos meus olhos aqui. Meus irmãos, o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, ó? Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, and he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. And all kindreds of the earth. And all kindreds of the earth shall will because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui da igreja Chão Chão? Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall will because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, and which was,
and which to come the Almighty. Olha nos meus olhos aqui para honra e glória ao nosso Pai. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim. Amém. Para você que não sabe o que significa aqui, ó, os traspassados são todos aqueles que mataram Jesus. Anás, Caifás, Herodes, botando tudo no pacote, são todos eles ali que mataram Jesus. Sabe para quê? Esses sim vão ressuscitar juntos com os primeiros da ressurreição. Sabe para quê? Sabe para quê? Só para se levantar do pó da terra, contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqueles que ele maltrataram, cuspiram, crucificaram, pregaram no madeiro e não aceitaram ele como o Yeshua Mashiach e não reconheceram como o grandioso Messias. E sabe o que vai acontecer? Após eles contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, só voltará, tornará ao pó da terra de novo. E todos que estiverem vivos, todos os perdidos que estiverem vivos, só vão contemplar também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e morrer. Simplesmente isso. E morrer. Todos morrerão. Porque nenhum pecador pode olhar para o eterno, ver o eterno e permanecer vivo. Lembra? Lembra? Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. E ele é o quê, ó? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando nós orientamos, santifica-os, arrependa dos teus maus caminhos, dos teus pecados, abandona os teus maus caminhos, os teus pecados. É um crente quadrado, vive dentro da jaula, servem Ellen Gold White. Só quem salva na igreja adventista, na seita do sétimo dia, é Ellen Gold White, porque ela disse que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente para a salvação. E me diz uma coisa, por que você não procura entender isso aí que ela está falando, a minha irmã? Se o sacrifício do nosso Pai já tivesse purificado toda essa terra aqui, se todas as pessoas que estão aqui nessa terra já tivessem salvo, ninguém precisava aceitar Cristo como seu Salvador. E outra, e neste exato momento, até a porta da graça se fechar, até ele sair do santuário celestial e dizer está pronto, está consumado, está acabado, que se cumpre. Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Aquele que é santo, continue a ser santo. Quando se cumprir que ele sair do santuário celestial, ali sim, quem está salvo, está salvo. Sabe por quê? Que o sacrifício da cruz não foi o suficiente, porque neste exato momento, ele está intercedendo por mim e por você, sobre modo com gemidos inexprimíveis. Quando eu peco e quando você peca, lembra, se viver na prática do pecado, ainda que aceitou a graça, se batizou, pode ter 1000 anos, 1 trilhão de anos que está aqui, está sendo um joião no meio do trigão e se entregou para o satanásão mesmo. Dá para você ver o tamanho do problema? Nós não somos quadrados, nós não somos tapados, nós somos, é grato a um ser que nos criou, o nosso Criador,
que se desvaziou de tudo, de todo o seu poder, da eternidade, e veio aqui habitar em um corpo de carne, para se fazer maldito no madeiro por mim e por você, para nos comprar com o seu sangue precioso, para nos remir, para nos lavar, para nos purificar e para nos dar direito à eternidade. Não somos quadrados. Não comemos imundícia, não é para ser melhor do que ninguém. Guardamos o sábado, observamos os mandamentos, nós peca. Mas nós, todo aquele que anda na prática da justiça, não vive na prática do pecado. Pecar é uma coisa. Viver pecando, viver na prática do pecado é outra coisa. Nós não somos filhos do diabo para viver na prática do pecado. Dá para ver o tamanho do problema, a diferença que é? Todo olho verá quando ele voltar. Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Sabe por quê que todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele? Sabe por quê? Porque todos ouviram o evangelho eterno em todo o globão terrestrão. E sabe quem é que está levando o evangelhão eternão em todo o globo terrestre? A igreja que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12. Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Qual a igreja que tem o testemunho de Jesus Cristo? Qual é o testemunho de Jesus Cristo? Para você que não sabe, olha dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, que você vai descobrir agora. Qual a igreja que tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos do nosso Pai aqui na terra? Deixa nos comentários para nós. Pode chamar nós de uma seita maligna e perigosa. Eu não ligo para isso, não. Tanto é que eu mesmo falo mesmo, nós somos da seita maligna e perigosa, nós somos esculachados por aí afora. Mas no resumo, da sinopse, da síntese da conclusão, em um futuro tão próximo, vocês irão que nos esculacha por aí afora. Isso não é um prazer, não. Sabe por quê? Porque nós sabemos que muitos ouviram, que muitos ouvem, que muitos ouvirão o evangelho eterno e vão dar as costas. Deram as costas, dão as costas e darão as costas. Sabe por quê? Porque preferiram andar abraçadão com o diabão. Vamos lá. Qual é o testemunho de Jesus? Revelation chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças tal, só o teu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E qual é a igreja na atualidade que já pregou o evangelho eterno em todo o globo terrestre
e que se enquadra dentro da Bíblia, os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, qual é ela? Vamos lá, fala com o Degretião Pritião. Aceita do sétimo dia, sim ou não? É ela mesmo, não é? Vocês acham que eu fico zangado, que não sei o quê, que eu fico chateado? Eu faço a desdenhar mesmo, sabe por quê? Porque o meu pai, quando estava aqui habitando em um corpo de carne, ele desdenhou de toda aquela raça maldita daqueles filhos de Satanás. Em João, capítulo 8, verso 37 ao 51. No verso 37, ele falou assim, ó, desdenhando, ó. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E aí ele foi discorrendo. Quando chegou no verso 44, ele jogou assim, ó, pá, na lata de toda aquela raça maldita que acabaram crucificando ele, matando, batendo, cuspindo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós olhamos em uma visão macro da volta de Cristo, com os ouvidos da fé, com os olhos da fé, com os olhos nós vê os passos de um Deus que se aproxima. Com os ouvidos da fé, nós ouvimos as batidas, os passos de um Deus que se aproxima. E nós estamos trabalhando. Nós estamos em redes sociais, rádios, televisões, aéreas, do outro lado do Atlântico, por aí vai, Janelas 1040, por aí vai. Nós já pregamos o Evangelho Eterno em todo o globo terrestre. Eu tenho certeza que o sorriso sumiu do teu rosto. Sim ou não? A despeito da seita do sétimo dia, sim ou não? Só que isso não é uma alegria para nós, saber que muitos não quiseram ouvir o Evangelho Eterno, que muitos não querem ouvir e que muitos não ouvirão. É uma tristeza, sabe por quê? Porque pulsa dentro de nós o mesmo desejo que pulsa dentro do meu Pai, porque Ele é que fez todas as criaturas aqui, todos, inclusive Satanás, que já está julgado e condenado. Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso. Ele não tem prazer na morte do assassino, do adúltero, da adúltera, do prostituto, da prostituta, do ladrão, da ladrona, do assassino, do latrocínio. Vai botando tudo no pacote só, do ladrão, do estuprador. Vai botando tudo num pacote só. Ele não tem prazer na morte dos perversos. Mas que o perverso se arrepende dos seus caminhos e viva. Só que assim como o ladrão da cruz, que se perdeu, não aceitou ele quando ele estava ali no meio deles dois ali. Um ex-ladrão, ali já não tinha dois ladrões, já era um ex-ladrão. O que se salvou já era o ex-ladrão, porque na eternidade, no novo céu, não entra a atual porcaria, só entra ex-bandido, ex-assassino, vai botando tudo num pacote só que não presta de ex. E sabe o que acontece? O outro ladrão que se perdeu não aceitou o meu pai quando ele estava ali entre eles. Porque nós vemos muito discorrer por aí afora. O ladrão da cruz se salvou no último segundo. Sim. E o outro que se perdeu também no último segundo, você não se lembra dele, não? Por que ele não aceitou o nosso amado quando estava ali pertinho dele? O nosso amado, por acaso, obrigou ele a aceitar. Ele falou assim, ó, ei, adulando, ei, calma aí, meus filhinhos. Ei, ele quietinho estava, quietinho ficou. Só falou quando o ex-ladrão da cruz falou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quando vieres no teu reino. Ele falou o quê? Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. E ali ele calou. E o outro ainda blasfemou. Veio o couvo e comeu o olho dele. E aí?
Ele adulou, mas era graça, não era graça, estava ali ainda estava vivo, dando ali os seus últimos suspiros de vida, não era? Sabe qual é o problema? É que os filhos de Satanás, sendo usados pelo pai deles, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e enganando, seduzindo o mundo inteiro. Nós vivemos no tempo da graça. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Por quê? Porque querem o quê? O dinheiro. E está aí, ó, rolando nas redes sociais. Bruxos, bruxas, dizendo que pastores e mais pastores, indo nos centros deles, oferecendo as ovelhas do meu pai para aprisionar as ovelhas do meu pai. Por que nas orações aqui eu sempre, pai, assim como o Senhor tirou os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, que o Senhor tire os meus irmãos, tuas ovelhas, os teus pequeninos desses lugares satânicos, mundo fora.